Abra sua Bíblia, irmão e irmã, em 1 Coríntios. Aquele nosso combinado, né? Sem estresse com horário. Fique em paz, já está tarde, eu sei. Mas eu vou pregar. Primeira Coríntios, capítulo 15. Versículo 19, apenas este versículo. Se você puder ficar em pé mais uma vez, eu te convido que você faça isso. 1 Coríntios 15, carta do apóstolo Paulo à igreja em Corinto, 15, 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Santo Deus e bondoso Pai, graças te damos pela tua presença maravilhosa neste lugar. Presença essa, Deus, que se evidencia de tantas formas, na tua multiforme graça. O Senhor fala conosco. E assim nós pedimos que mais uma vez, o Senhor continue a falar conosco agora através da interpretação, da explanação da tua palavra. Nós ousadamente nos debruçamos diante das Escrituras para entender, absorver e principalmente praticar aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas. Me coloco nas tuas mãos, reconhecendo a minha total dependência a ti, Senhor. Nada tenho, nada sei, nada posso, mas o teu Espírito Santo que verdadeiramente está neste lugar, pode todas as coisas. Então continua a falar conosco, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Olha para quem está do seu lado e pergunta assim: você é feliz? Amém? Pode se assentar. O que te faz feliz? O que te faz feliz? Felicidade está ligada à satisfação. Aquilo que nos satisfaz traz, consequentemente, prazer, satisfação, alegria, felicidade. Felicidade tem a ver também com bem-estar. Quando as coisas vão bem, quando eu estou legal, quando o clima é bom, quando as coisas são favoráveis, eu fico feliz. E felicidade também é uma sensação. Eu sinto que eu estou feliz. Todas essas coisas estão ligadas à felicidade. Felicidade, portanto, pressupõe interação com o meio onde nós estamos. Nós não somos felizes à toa, em tese não. Mas porque nós nos relacionamos com as pessoas, nós vamos a lugares, nós temos sensações, nós temos experiências, e todo esse combinado de coisas nos torna, então, pessoas felizes. O entendimento é de que o mundo em que vivemos é determinante para a nossa felicidade. Então, se eu não vivo, se eu não me relaciono, se eu não interajo com o meio onde eu estou, eu não consigo ser feliz. A princípio, seria isso. Mas, ao que parece, ser feliz está cada dia mais difícil. As coisas que nos fazem felizes estão cada vez mais escassas. Como está difícil ser feliz no mundo onde nós vivemos. Porque se pressupõe interação com o mundo, com a vida concreta, material, fica cada vez mais difícil nós sermos felizes. E é inevitável, diante de uma possível infelicidade ou de um estado de infelicidade, nós questionarmos a Deus. Nós levarmos esse anseio, esse desejo, essa preocupação, esse questionamento a Deus. Deus, e aí? O Senhor me criou, me colocou nesse mundo aqui para ser infeliz? Como é que funciona esse negócio? Mas, irmãos e irmãs, sem muita dificuldade, nós podemos concluir que Deus quer que todos nós sejamos felizes. Sem nenhuma dificuldade a gente pode afirmar isso. Eu quero citar apenas 2 textos bíblicos, referências, na verdade. Primeiro lá, Gênesis 1, 26, quando Deus cria o homem e a mulher, Ele diz para que eles sejam fecundos e se multipliquem. Alguns seguiam mais isso, outros menos. Mas, quando Deus fala ali para o ser humano, para ele se multiplicar, dentro daquele contexto judaico-semita, ter filhos é sinal de felicidade. Quem tem filho é feliz. Para um judeu, essa é a mentalidade deles. Então, se Deus nos criou, e a primeira ordem que Ele deu para nós foi, olha, sejam felizes, ou em outras palavras, façam filhos, Deus quer que a gente seja feliz. Pastor, quem não tem filho é feliz? Com certeza, meu irmão, minha irmã. Com toda certeza. Por que eu afirmo isso? Porque Jesus não teve filhos e foi muito feliz.
Mas Jesus também, lá no início do Sermão do Monte, Mateus 5, depois você pode conversar com o Murilo, ele vai recitar todo o Sermão do Monte para você, que ele já decorou, apaixonado pelo Sermão do Monte. Os primeiros versículos, né, Muro? Jesus fala exatamente das bem-aventuranças. E nada mais é do que aquele que é muito feliz, aquele que quer felicidade. Bem-aventurança. Jesus está dizendo que Ele também quer que nós sejamos felizes. Então vamos tirar da nossa cabeça que Deus me criou para ser infeliz, amém? Deus te criou para ser feliz. Pastor, não está batendo as contas, porque eu estou infeliz. Como que a gente resolve isso? Por que tantas vezes nós não nos sentimos felizes? Porque é tão difícil ser feliz nesse mundo, nessa vida. Talvez o problema seja no que nós queremos encontrar a felicidade. Aonde eu estou buscando felicidade? Talvez o problema esteja aí. Os versículos de 1 a 19, do capítulo 15 que nós lemos, bom, as cartas de Paulo à igreja em Corinto são fantásticas, né? Mas esse trecho em especial nos chama a atenção nesse momento. Paulo, ele está falando, o tema central aqui é ressurreição. Você pode ler depois com calma o capítulo, os primeiros 19 versículos. Paulo está argumentando a respeito da ressurreição, e ele faz uso desse argumento, ele trata essa temática, porque haviam pessoas dentro da igreja que não acreditavam na ressurreição de mortos. Bom, se essas pessoas não acreditam na ressurreição de mortos, eles não acreditam que Jesus ressuscitou. E aí nós temos um grande problema. Por isso Paulo então está advogando sobre esse tema. E se Jesus não ressuscitou, nós estamos negando essa ressurreição, e negar a ressurreição de Cristo é negar a própria eternidade. É negar aquilo que está escrito em João 1, que Ele estava lá desde o princípio. Negar a ressurreição de Cristo é negar a própria eternidade. O versículo 17 deixa isso muito claro, quando Paulo diz: e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Então, se nós não acreditamos que Jesus ressuscitou, não adianta crer em nada. Tudo que a gente crê da parte de Deus, em Deus, nas coisas de Deus, não faz nenhum sentido se Jesus não ressuscitou. Pastor, que coisa estranha. Tinha gente que era crente, que era cristão, que estava na igreja e não acreditava que Jesus ressuscitou. Pessoas como eu e vocês, pessoas bem estranhas. Nós somos estranhos na maior parte do tempo. A gente faz um esforço para ser normal. E a gente acha que é normal. A gente faz um grande esforço para isso. O entendimento era o seguinte: a obra, a ação de Jesus se restringiu a sua vida a esta terra. Era isso que muitas pessoas dentro da igreja criam. Jesus, ele veio, o Filho de Deus, fez milagres, curou, até ressuscitou Lázaro, mas naquela sexta-feira da paixão ele morreu e está morto. Era assim que as pessoas criam. E Paulo, obviamente, ele não podia admitir isso, e ele está exatamente trabalhando isso nesse trecho da carta. Por isso, Paulo diz que se a obra de Jesus e se a nossa esperança se limita a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Versículo 19. Portanto, se a obra de Jesus se deteve apenas à vida terrena, aos 33 anos que ele viveu, se toda a nossa esperança está firmada apenas nisso, nós somos muito infelizes. A preocupação de Paulo é que se a nossa satisfação e expectativa se restringem a essa vida, a esse mundo, somos infelizes. Talvez aí é que mora o problema. Por isso, nós temos que buscar a felicidade nas coisas que são eternas. Para Paulo, o que está em jogo é o sentido da nossa existência. O porquê Deus nos colocou nesse mundo. Porque se a vida é só isso que nós estamos experimentando aqui, pessoas, né, que morrem muito novinhas, pessoas que morrem numa idade média, pessoas que vão até a idade avançada, seja a idade que for, se é só isso que Deus tem para nós, nós somos muito infelizes. Pois o nosso ser nos leva e anseia a eternidade, porque Deus colocou a eternidade no nosso coração. Eclesiastes 3:11. Há um vazio, há um buraco dentro de nós, que a única coisa que pode preencher é a eternidade. Em outras palavras, a única coisa que pode nos fazer feliz de verdade. Em Jesus podemos desfrutar disso.
e a encontrar sentido para viver somente nas coisas eternas. O filósofo cristão, o francês Teilhard de Chardin, diz o seguinte: nós não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual, mas nós somos seres espirituais tendo uma experiência humana. Nós não caímos de paraquedas aqui e Deus falou, agora vocês se viram aí. Não. Somos seres criados à imagem e semelhança de Deus, para viver nesta terra, de acordo com a vontade de Deus. Isso aqui, essa matéria, essa pessoa que está do seu lado, esta cadeira, este prédio, são coisas passageiras, efêmeras, que vão acabar. Por isso a nossa felicidade não pode estar calcada nisso. Porque tudo isso aqui, um dia vai acabar, vai passar. Por isso, o nosso coração tem de estar na eternidade. A nossa felicidade não pode depender, grife essa palavra, depender das pessoas. A nossa felicidade não pode depender das pessoas. Havia uma grande discussão na igreja de Corinto sobre a legitimidade de quem era autoridade na igreja. Então, lá no início da primeira carta, Paulo já começa então ali discutindo quem é a autoridade máxima na igreja. É Cefas? É Paulo? É Apolo? Todos os líderes ali na igreja? Quem que é o pastor de fato da igreja? E Paulo, para não ter muita dificuldade, ele resume dizendo, o pastor da igreja se chama Jesus. Ele é a autoridade máxima na vida da igreja. Então havia ali uma certa disputa, uma preocupação de quem era o mais importante na igreja. Qual era a pessoa que eles deveriam então buscar orientação e se submeter, aonde eles iam encontrar a felicidade deles. E muitas vezes, irmãos e irmãs, nós também atribuímos às pessoas a responsabilidade pela nossa felicidade. Eu sou infeliz por causa do meu marido. Eu sou infeliz por causa da minha sogra. Eu sou infeliz por causa dos meus filhos que me dão trabalho. E a gente diz que a nossa infelicidade é sempre a culpa do outro. Bom, se ele é culpado por conta da minha infelicidade, ele é responsável por não me fazer feliz. Mas sabe qual é o problema das pessoas? É que elas nos decepcionam. As pessoas erram com a gente. As pessoas pisam na bola com a gente. As pessoas marcam, combinam uma coisa com a gente e elas não cumprem. E isso vai chateando, e isso vai nos tornando pessoas cada vez mais infelizes. Por isso, nós não podemos depositar toda a nossa expectativa, toda a nossa vontade de ser feliz no fulano ou no ciclano. Por mais que seja uma pessoa que nós amamos, por mais que seja essa pessoa aí cheirosa, bonita, com quem você casou, ou vai casar, ou está sonhando em casar. Essa pessoa, ela não é responsável por te fazer feliz em última análise. Sabe quem nunca nos decepciona? Jesus. Essa pessoa não nos decepciona. Talvez alguém desavisado poderia dizer assim, não, peraí, pastor, o jovem rico ficou muito decepcionado com Jesus. A primeira impressão que nós temos ao ler o texto, o momento em que Jesus se encontra com aquele jovem, é isso mesmo, que ele foi embora decepcionado com Jesus. Mas o último versículo daquele trecho diz que o homem, aquele jovem, ficou triste. Ficou triste. É isso que o texto diz. E ele está triste com ele mesmo, porque ele não atendeu a expectativa de Jesus. Leia com cuidado um texto. Jesus nunca decepcionou ninguém. Nunca decepcionou ninguém. É com essa pessoa, é nessa pessoa que nós temos que depositar todo o nosso desejo, nosso anseio de ser feliz. As pessoas também nos abandonam. Talvez a sua esposa te abandone, o seu marido te abandone, talvez os seus filhos, que você investiu tanto, se preocupou tanto, um dia simplesmente vão virar as costas para você. Ou simplesmente vão casar. Só isso. Pode ser 2 de uma vez assim, mas às vezes acontece. As pessoas nos abandonam. O sócio te abandona. Que raiva que é, né? Você é universitário. Você está fazendo um trabalho em grupo na faculdade, está dependendo da pessoa, aí quando você menos espera, a pessoa
troca de grupo? Dá vontade de esquartejar e queimar depois. Porque você está contando com a pessoa, e a pessoa te abandona. Eu acho engraçado quando algumas pessoas, equivocadamente, saem da igreja. Elas vão embora da igreja. E parece que fica assim no inconsciente de que o pastor já sabe. Tem uma pessoa que saiu da igreja há uns 5 anos atrás, eu estou esperando até hoje ela me explicar o que aconteceu. Porque quem sai é que tem que dar satisfação. Encontro com a pessoa na rua, às vezes aí no bairro. Tá, As pessoas nos abandonam. Acontece. Agora Jesus, quando os discípulos estão preocupados ali com o prenúncio da sua morte, Jesus diz para os discípulos, fiquem tranquilos, vocês não vão ficar sozinhos, eu não vou abandonar vocês, porque eu vou enviar o Consolador. O Espírito Santo estará com vocês. Meu irmão, minha irmã, muitas pessoas já nos abandonaram, muitas pessoas podem nos abandonar, Jesus nunca vai nos abandonar. Essa pessoa nunca nos abandona. E pasmem, pode ser que você tenha uma certa dificuldade de acreditar nisso, mas as pessoas também morrem. A sua mãe, o seu pai, um dia vai morrer. E infelizmente, talvez seja o inverso, o seu filho morra primeiro que você. Talvez aquele seu grande amigo vá morrer. Irmãos e irmãs, o que me garante que o meu próximo passo eu estarei vivo? Só para ter certeza. Ufa, sou eu, tá? Não tem nada que nos garante que estaremos vivos daqui 2, 3, 5, 50 anos. Nada. As pessoas morrem. As pessoas vão embora. Infelizmente por conta do pecado. Mas a boa notícia é que Jesus morreu e ressuscitou. Ele está vivo e está aqui. Irmão, irmã, a nossa felicidade não pode estar no marido, não pode estar no filho, no amigo, no sócio, no parceiro. A nossa felicidade tem que estar na pessoa de Jesus. Senão nós seremos o tempo todo, para sempre, infelizes. Segundo, a nossa felicidade não pode depender das coisas. Tem um monte de coisa que deixa a gente feliz. Um monte de coisa. E quanto mais velho, quanto mais a gente vai amadurecendo, mais a gente fica criterioso. Por exemplo, a Alice já está na fase de ganhar presente, a coisa que ela mais gosta é o embrulho e a etiqueta. Ontem minha mãe deu um presente para ela, todo floridinho, todo bonitinho, ela amou a etiqueta. Então, para um bebezinho, uma etiqueta, né? E talvez para a gente hoje uma etiqueta seja muito pouco, não nos satisfaz, e a gente sempre quer mais, o mais bonito, o mais caro, o mais moderno, o mais atual. Havia também uma discussão em Corinto, muito forte, sobre uma coisa chamada alimento. Quem fica feliz comendo? Eu sou um desses. Eu sou magro, mas tenho espírito de gordo, eu gosto de comer, e bem. Gente, a gente tem prazer comendo. Que alegria, que satisfação que é comer. É muito bacana isso. Você guardar um dinheirinho lá para poder comer um negócio que você gosta lá. Eu faço essas coisas assim. A gente faz isso. E a gente fica feliz. E lá em Corinto havia uma forte discussão sobre poder ou não comer alimentos consagrados a ídolos. Pode ou não pode? Como é que faz? E aí Paulo começa a discutir. E na verdade o que está por trás disso é todo o legalismo religioso, farisaico, né, de algumas pessoas daquela comunidade, que ficava apontando o dedo para os outros. Ah, esse pedacinho aí não pode, esse aí não pode, essa carne não pode, e ficava nesse debate, discutindo o sexo dos anjos. Sabe como é que é? E essa discussão é muito interessante, né, se pode ou não pode, né? Diz um missionário, não sei se na Índia ou na África, diz que fazendo lá um trabalho, missionário forte naquele lugar onde ele estava, e foi visitar uma família muito carente, não tinham o que comer. E no caminho ele passou por um despacho, e tinha lá um frangão bonito lá. E diz o missionário, então, é verídica, tá, gente? Isso aí é papo sério. Diz que ele ficou muito chocado com aquela família que não tinha o que comer, e ele, como missionário, também não tinha recurso naquele momento, ele não teve dúvida, pegou aquele frango, limpou bem limpinho, orou, benzeu o frango, levou lá para a família e deu uma galinhada bacana. Irmão, irmã, maior é o Deus que está em nós do que o que está no mundo. Orou lá, consagrou, está feito.
Agora, se você não está legal com Deus, não passa nem perto. Não passa nem perto. Estou acompanhando um casal, fortes crises conjugais, e a raiz é espiritual e por causa de um trabalho de macumba. Isso é muito sério, muito sério. Então, cuidado. Mas, a gente fica discutindo essas coisas, e às vezes o mais importante a gente deixa passar. Coisas que não valem a pena ser discutidas. Qual é o valor das coisas para você? Ou qual é o valor que você dá para as coisas? Que é o mais sério nesse momento. Qual o valor das coisas e qual o valor que você dá para as coisas? No final do século XIX, e mais forte na década de 80, surgiu um movimento chamado de simplicidade voluntária. Quem já ouviu isso? Simplicidade voluntária. Procura lá no Dr. Google que tem. Simplicidade voluntária. O que essa turma pregou? Viver de forma mais simples possível. Se você pode viver com um carro só, não tenha dois. Se você pode viver com uma bicicleta, então venda os carros e viva com a bicicleta. Se você pode ter 2 refeições por dia e não 3, viva com 2 refeições. Se você pode ter a roupa de domingo e a roupa do trabalho, tenha só essas roupas. A filosofia é essa, de você viver com aquilo que é necessário, o mais simples possível. E aí essa turma acha que inventa a roda. Teve um cara que há 2000 anos atrás escolheu viver dessa forma, chamado Jesus. E o pessoal fica, então, o pessoal bacana que tem por aí, assume essa vida voluntária, simplicidade voluntária, achando que está fazendo uma coisa assim super revolucionária. Quem inventou essa parada foi Jesus. Ele que inventou isso. E ele abre mão de tudo, especialmente da sua glória, do seu trono, da sua coroa não de espinhos, mas ela trocou, pela coroa de ouro. Ele abre mão disso tudo, de conforto, de prazer. E por que ele viveu assim? No tempo de Jesus, o símbolo se tornou o lugar que simbolizava. Então, as pessoas iam ao templo, à casa de Deus, sacrificar a Deus, porque era Deus quem podia perdoar. O foco não é o templo, não é o sacrifício, não é o sacerdote e nem o sábado. O foco é Deus, mas as coisas se inverteram. As coisas se tornaram mais importantes do que o próprio Deus. O templo era mais importante, o sacrifício era mais importante, a roupa do sacerdote era mais importante do que o próprio Deus. Mas as coisas estragam, as coisas acabam, as coisas perdem o seu valor. Às vezes na moda, a Paulinha pode ajudar mais a gente nisso, né? A Bia também. As coisas vão e vêm. Não sei se os estilistas vão saber o nome, tem um nome novo para calça boca de sino, não é mais boca de sino, tem um nome chique agora. Quem sabe? Hã? Flare, tá vendo? Calça boca de sino, é isso. Vai e volta. Mas, invariavelmente, as coisas perdem o seu valor. E não voltam mais. E a gente fica o quê? Apegado. E a gente fica apegado àquela coisa. E aquela coisa se torna mais importante que a gente. O carro, mais importante que os filhos. Não, deixa eu limpar o carro primeiro, depois vocês entram. Não, limpa o pé primeiro, depois entra. A casa mais importante que tudo. Irmã, troque a limpeza da sua casa para assistir um filme com seu marido, viu? Troque a limpeza da sua casa para sentar no chão lá e espalhar os brinquedos com seu filho. Eu sei que dá paura, né? Espalhar os brinquedos. Faça isso. Troque a limpeza da casa para sentar com seu filho e dar um conselho para o casamento dele, para a educação dos seus netos. Vale a pena. Coisas. Nós estamos assistindo o desastre, a falta de graça, literalmente a desgraça que aconteceu lá no Haiti. As pessoas não têm nada, já não tinham nada e ficaram 2 vezes sem nada. Vai dar valor para quê? E a gente fica se apegando às coisas, irmãos e irmãs. É um apego, as coisas vão acabar. A sociedade de consumo, infelizmente, contribui de forma muito pesada. E a sociedade de consumo quer que a gente consuma, mas lá no fundo, quanto mais a gente consome, mais insatisfeito a gente está. A gente sempre vai querer o mais moderno, o mais bonito, o mais legal, porque isso me faz feliz. Agora, tem uma coisa
que muda a nossa história. O Cordeiro Santo de Israel. Essa coisa, o Cordeiro que foi imolado, que morreu no meu lugar e no seu lugar, não tem nada que se compare a isso. Não tem bem material, não tem dinheiro, não tem prédio, não tem casa, não tem carro, não tem roupa que se compare ao Cordeiro de Israel. Por isso, no texto de Hebreus, vai nos dizer que Ele é o único, suficiente e verdadeiro sacrifício. O único capaz, suficiente de nos perdoar e de nos salvar. Não deposite, não dependa da sua felicidade com relação às coisas. As coisas acabam, as coisas se perdem, as coisas se vão. Mas tem uma coisa que não muda nunca, é o Cordeiro de Deus, esse objeto, esse animal, essa vida que foi entregada por mim e por você. Terceiro, nossa felicidade não pode depender do estado da minha vida. A questão de fundo ao discutir a ressurreição em 1 Coríntios, especialmente no capítulo 15, é na verdade a salvação. A grande preocupação de Paulo é essa, porque se Jesus não ressuscitou, não tem eternidade, se não tem eternidade, quer dizer que não tem salvação. E aí é vã a nossa fé, nós somos infelizes. Os versos de 1 a 3 dizem exatamente isso. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenha escrito em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos seus pecados, segundo as Escrituras. Para Paulo, só há salvação porque Cristo ressuscitou, e assim nos salvou do pecado e da morte. Toda a obra de Jesus se resume em nos salvar. Tudo que Jesus fez, até curar a sogra de Pedro, foi para nos salvar. Tudo que Ele fez. O objetivo final, o foco de Jesus, essa é a oração que Ele faz ao Pai. Pai, que nenhum daqueles que o Senhor me deu se percam, mas que todos sejam salvos. Toda a obra de Jesus se resume a isso, inclusive e especialmente o seu sacrifício na cruz. Sabe qual é o maior inimigo da felicidade? O quando. Quando eu me casar, aí eu vou ser feliz. Quando eu tiver o meu filho, aí eu vou ser feliz. Quando eu terminar a faculdade, aí eu vou ser feliz. Quando eu estiver empregado, aí eu vou ser feliz. Quando eu for promovido, aí eu vou ser feliz. Todos esses estados da vida podem se alterar. Quem está empregado hoje, amanhã pode estar, infelizmente, desempregado. Quem está casado, infelizmente, não pode, não deve, pode estar amanhã divorciado. Ou pior ainda, viúvo. Que daí não tem mais o que fazer. Esses estados da vida mudam. Eu conheço, você com certeza também conhece muitas pessoas que têm o seu doutorado ou o seu pós-doutorado, mas infelizmente não conseguem exercer a docência ou para aquilo que estudaram, estão fazendo qualquer outra coisa, portanto todo aquele tempo de estudo, o título que aquela pessoa recebeu e conquistou não serve para nada. É injusto isso, eu sei que é, mas essa é a realidade. Ah, quando eu tiver o meu filho, a minha filha, aí eu vou ser feliz. Aí ele casa, ela casa e vai embora. E aí? Vai morar na Inglaterra, né, Toninho? Aí, ó. Como é que faz? Muitos estados da nossa vida, momentos que nós vivemos, se alteram. E nós não podemos depender disso. E essas coisas, quando se alteram, não podem roubar a nossa felicidade. Porque a vida é muito dinâmica. O pecado está aí fora nos rondando. O desemprego, a infelicidade, a tristeza, os desajustes familiares, os relacionamentos, tantas coisas na nossa vida que podem desandar, sair do eixo. E se nós dependemos disso para ser feliz, nós vamos ser muito infelizes. Mas o estado da salvação, porque esse é o estado que nós vivemos, somos salvos, amém?
em Cristo Jesus. A salvação é uma realidade para hoje. Então não é quando eu for salvo, você é salvo hoje, agora. Amém? E quem ainda não é, pode levantar a sua mão e falar assim: eu aceito a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, e é hoje. Amém? Graças a Deus por isso. Então não é quando, olha que coisa maravilhosa que a salvação nos traz, é para hoje. Eu posso ser feliz hoje, porque Jesus me salvou para hoje. E mais que isso, eu não posso ser mandado embora da salvação. Eu não vou ficar viúvo da salvação. Não tem nada que eu faça ou desfaça que Jesus vai falar assim: ah, você fez isso, também não vou te salvar mais. É para hoje e é para a eternidade. Não tem o que altere isso. Ninguém, nada pode nos tirar isso. Jesus nos salvou da incerteza, do vazio, da morte, e quer que sejamos felizes hoje. A felicidade de Deus para nós é hoje, porque se eu sou salvo, eu não preciso de mais nada. Essas são as palavras que estão contidas na palavra de Deus, nas Escrituras. Se eu sou salvo, a tua graça me basta e eu não preciso de mais nada. Não adianta eu ganhar o mundo e perder a minha alma, a minha fé, a minha salvação. Quero finalizar lendo com você, irmão e irmã, e vai ser projetado aqui porque poucas pessoas têm essa versão da Bíblia, de linguagem contemporânea, a Bíblia Mensagem. E eu trago para nós o texto de Filipenses 3, de 1 a 11, e que me chamou muito a atenção a forma como o tradutor Eugene Peterson colocou esse texto para nós, traduzido aqui de Filipenses 3, de 1 a 11. Assim diz o texto. É isso, amigos. Alegrem-se em Deus. Não me importo de repetir o que já escrevi em cartas anteriores e espero que vocês não se importem em ouvir outra vez. Antes prevenir que remediar. Portanto, aí vai. Cuidado com os cães uivadores, esses religiosos intrometidos que ladram, mas não mordem. Eles cultuam a aparência. Eu os chamo fanáticos da circuncisão. Os cristãos verdadeiros são aqueles que o Espírito de Deus orienta para trabalhar no ministério, que enchem o ar de louvores a Cristo, como fazemos. Não seríamos capazes dessa tarefa sozinhos, e sabemos disso, ainda que possamos relacionar o que muitos poderiam definir como credenciais impressionantes. Vocês conhecem meu histórico. Nascimento legítimo, circuncidado ao 8º dia, israelita, da elite, da tribo de Benjamim. Ó, Benjamim. Cumpridor rigoroso e devoto da lei de Deus. Defensor ardoroso da minha religião, a ponto de perseguir a igreja. Observador meticuloso de tudo que está escrito na lei de Deus. As credenciais que eles andam exibindo por aí, como algo especial, eu rasgo e jogo no lixo. Com todo o resto que eu costumava julgar importante. Por quê? Por causa de Cristo. Sim, todas as coisas que um dia considerei importantes, nada mais valem na minha vida. Comparado com o alto privilégio de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor, em primeira mão, tudo o mais é insignificante, esterco. Joguei tudo no lixo para abraçar Cristo e ser abraçado por Ele. Não me interessa a justiça inferior que se baseia na observância de uma lista de regras, quando posso desfrutar aquela que é resultado de confiar em Cristo, a justiça de Deus. Desisti daquelas coisas inferiores para que pudesse conhecer a Cristo pessoalmente, experimentar o poder de sua ressurreição, ser companheiro de seu sofrimento e ir com Ele até a morte. Amém? Feche seus olhos, nós vamos orar. Senhor, nós estamos diante da revelação da Tua palavra. Palavra essa que vem ao nosso coração através da ação graciosa de discernimento do Teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor, porque em Ti nós somos felizes. Ainda que as pessoas nos decepcionem, nos frustrem, nos abandonem, e até mesmo venham a morrer, o Senhor está do nosso lado. Deus, nos perdoa por dar tanto valor para as coisas que não têm nenhum valor.
É o Senhor quem tem valor na nossa vida. O Senhor é que dá razão para a nossa existência. Obrigado, Senhor, porque nós não temos que esperar um dia melhor, um tempo melhor, um estado melhor da nossa vida para ser felizes, porque a felicidade que o Senhor nos dá é para hoje e para toda a eternidade, porque foi para isso que o Senhor nos salvou. Tira, Deus, toda infelicidade do nosso coração, toda tristeza, toda angústia, e nos faz, Deus, pessoas felizes, porque esta é a tua vontade para os teus filhos e as tuas filhas. Derrama, Senhor, óleo de alegria sobre nós, porção dobrada do teu Espírito, um renovo do Senhor sobre nós. Que tenhamos, Deus, uma semana e uma vida feliz, porque o Senhor está do nosso lado. Só por isso, só porque o Senhor está conosco, nós somos felizes. Obrigado por essa certeza. Obrigado por esta obra maravilhosa do Senhor em nós e através de nós. Em teu nome, Jesus, que nós oramos. Amém, Senhor. Amém.